E no programa de hoje, a Palavra de Deus com o Padre Adjaildo. Também vamos conhecer um pouco da história de São João Batista da comunidade de Serra Velha. Teremos também os avisos da semana. E a bênção final com o nosso pároco, Padre Adjaildo. Está no ar a Voz do Carmelo. Boa noite! Boa noite! Que alegria mais um final de semana estarmos juntos para nós refletirmos sobre a Palavra de Deus, para conhecermos um pouco das comunidades da nossa paróquia, Verdade. Também dos santos. Estamos no mês de São João, mês junino, e como nós sabemos, estamos conhecendo a história destes santos tão importantes para nós. E por isso vamos conhecer a história de São João Batista hoje. É verdade, Padre Jefferson. E quem foi lá na comunidade de São João Batista foi a nossa querida Adriana, e ela conversou um pouco com Lúcia Regina. É com você, Adriana. É com você. Olá pessoal, estamos aqui no sítio Serra Velha, zona rural de Caruaru. Eu estou na igreja de São João, igreja dedicada ao Santo Junino da nossa série. O quadro Fragmentos do Carmelo de hoje vai conversar com Lúcia Regina. Ela que é membro aqui da comunidade e fez todo o registro histórico de como começou a construção até os dias atuais. Então, eu convido você a assistir o nosso quadro. Está no ar o quadro Fragmentos do Carmelo. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciou o Salvador, porque João Batista anunciou o Salvador. No dia 24 de junho, a igreja celebra o nascimento de São João Batista, santo que, juntamente com a Santíssima Virgem Maria, é o único a ter o aniversário natalício recordado pela liturgia. São João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus Cristo, seu primo, e foi um anjo quem revelou seu nome ao seu pai, Zacarias, que há muitos anos rezava com sua esposa para terem um filho. O que o tornou tão importante para a história do cristianismo é que, além de ser o último profeta a anunciar o Messias, foi ele quem preparou o caminho do Senhor com pregações, conclamando os fiéis à mudança de vida e ao batismo de penitência. Por isso, Batista. Como nos ensinam as Sagradas Escrituras, eu vos batizo na água, em vista da conversão. Mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu não sou digno de tirar-lhe as sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo. Mateus 3:11. Os evangelhos nos revelam a inauguração da missão salvífica de Jesus a partir do batismo recebido pelas mãos do precursor João e da manifestação da Trindade Santa. São João, ao reconhecer e apresentar Jesus como Cristo, continuou sua missão em sentido descendente, a fim de que somente o Messias aparecesse. Grande anunciador do reino e denunciador dos pecados, ele foi preso por não concordar com as atitudes pecaminosas de Herodes, acabando decapitado devido ao ódio de Herodíades, que fora esposa do irmão deste, com a qual este vivia pecaminosamente. O grande santo morreu na santidade e reconhecido pelo próprio Cristo. Em verdade eu vos digo,
Dentre os que nasceram de mulher, não surgiu ninguém maior que João, o Batista. Mateus 11:11. Instaurar um reino novo. Viva João. Então aqui ao meu lado está a Lúcia Regina, ela que é membro aqui da comunidade de São João no sítio Serra Velha. A Lúcia, ela teve um papel muito importante, ela registrou toda a história de como começou a iniciativa de construir essa igreja centenária. Tudo bem, Lúcia? Tudo bem, Adriana. Então, nos conta aí um pouquinho, como foi que surgiu a iniciativa para construir essa igreja há quase 100 anos atrás, que ano que vem essa igreja está completando 100 anos. Conta um pouco dessa história. Olha, em 1920, certo, um senhor chamado João Tiné, ele morava aqui nessa comunidade e ele viu a necessidade de ter uma capela aqui para as pessoas virem para a missa, né, assistirem à missa. Então ele doou um terreno para construir a capela. E quando foi construída a capela, em 1922, essa capela recebeu o nome de São João Batista, também em homenagem a João Tiné, que foi o dono do terreno. Foi quem doou o terreno doou e foi o terreno. homenageado para dedicar o santo Ao à santo. paróquia, Isso à mesmo. igreja, aliás. Aí, com o tempo, um neto dele, chamado José Teotônio, era quem ia buscar o padre em Gonçalves Ferreira, a cavalo, porque nesse tempo não tinha transporte para chegar até aqui. Então, José Teotônio ia a cavalo para Gonçalves Ferreira buscar o padre. Isso acontecia sempre nas quintas-feiras, uma vez ao mês. Então ele ia buscar a cavalo. Aqui dentro da igreja temos uma plaquinha de mármore com o nome de Messias. Essa Messias era uma senhora. Essa senhora, ela era a esposa de seu João Tiné. E dentro dessa caixinha, lá da pedrinha de mármore, tem os restos mortais de Dona Messias. Essa igreja, São João Batista, ela fazia parte da comunidade da paróquia do Rosário. Então, quando foi em 1946 que foi construída a paróquia do Monte Carmelo, então essa comunidade aqui, São João Batista, ela foi desmembrada da paróquia do Rosário e passou a fazer parte da paróquia do Monte Carmelo. Então, se a gente parar para observar, era toda uma dificuldade, porque daqui para Gonçalves Ferreira é uma distância muito grande para que se fosse buscar o padre a cavalo, né? Então, assim, existia realmente toda uma força e um desejo da comunidade de ser evangelizada e de participar das celebrações. Então, graças a essas pessoas, essa igreja iniciou todo esse processo, né? Então, as pessoas daqui da comunidade, elas se ajudavam entre si para cuidar da igreja. Umas participavam do dízimo, entendeu? Para receber o dízimo. Outras para preparar as crianças para a Eucaristia. Minha mãe foi uma catequista, certo? Minha tia também. Então essas pessoas mais elas ajudavam assim. Então depois de um certo tempo, quando passou a fazer parte da comunidade do Monte Carmelo, Padre Guilherme, Monsenhor Guilherme, quem veio fazer as celebrações aqui. Ele ficou um bom tempo, né? Até quando não pôde mais. Então, e depois, como a comunidade, a paróquia do Monte Carmelo também foi crescendo, recebendo outras comunidades, então Padre Guilherme ficou sobrecarregado para ele sozinho fazer as celebrações nessas comunidades. Então foi chegando outros padres, né, para ajudar ele. E um dos padres foi Padre João Paulo. Aí Padre João Paulo veio para cá e quando ele chegou aqui, ele viu a necessidade de ter uma reforma na igreja. Porque quando ele chegou, a igreja estava sendo escorada com 2 estroncas de pau para que o telhado não caísse. Então Padre João Paulo ele criou o conselho da igreja daqui da comunidade para que tudo isso pudesse ser resolvido, né? As pessoas, ele pegar a opinião das pessoas, pedir ajuda também. As pessoas da comunidade também ajudaram. Recebemos muitas doações e foi quando teve essa reforma muito boa aqui na igreja. Depois de Padre João Paulo, teve também outro que ajudou bastante, foi Padre Kennedy. Também participou fazendo
várias reformas aqui na igreja, né? Para a melhoria da própria comunidade. Sem dúvida. As pessoas da comunidade se sentissem mais confortáveis, né? Aqui ao vir assistir às celebrações. E depois de Padre Kennedy, hoje estamos com a presença de Padre Jefferson e Padre Adjaildo. Então, no caso, a gente percebe claramente que essa é uma comunidade que ela é feita de mãos dadas. Ninguém fez nada sozinho. Então, é o apoio da comunidade que trabalha em conjunto, né? Uma união da comunidade, junto com a paróquia e junto com os padres. Infelizmente, a gente está vivenciando essa questão da pandemia, não pôde haver a festa aqui da comunidade, que é uma festa muito bonita de se ver. Esse ano também a gente está nessa questão de decretos, que fica nessa mudança, mas como é que vai ser até o momento? Dia 24 vai ter alguma celebração, alguma coisa? Sim, dia 24 vai ter a celebração aqui, né, que é em homenagem ao santo padroeiro daqui. E vamos assim, uma coisa simples, né, que não pode fazer aglomeração, né, mas não vamos deixar de vivenciar essa data aqui na igreja. Então, Lúcia, eu quero agradecer a sua presença aqui, meu muito obrigada. Parabéns por essa iniciativa de registrar essa linha do tempo aqui da comunidade, que é muito importante, porque você está registrando histórias passadas, antes mesmo de você nascer, e que vai ficar para as próximas gerações que não conhecem, mas que a comunidade existe e que a gente vai ter sempre essa memória aqui da Lúcia. Então, até a próxima semana, se Deus assim permitir, nós vamos falar para a semana de São Pedro, o terceiro santo junino. É com vocês. João Batista anunciou o Salvador. O rosto de João Muito obrigada, Adriana, e também a Lúcia, né, que nos esclareceu um pouco sobre a história de São João Batista, não é isso, Que padre? história bonita da comunidade, Muito linda. chegando a 100 anos de história. Então já vamos iniciando aí a preparação e preparando o nosso coração para celebrarmos 100 anos. E agora, após sabermos um pouco da história deste santo tão querido e festejado aqui no Nordeste, vamos agora refletir a palavra de Deus com o Padre Adjaildo, nosso pároco. Olá, boa noite a todos que acompanham o programa A Voz do Carmelo, que sejam todos acolhidos. Que bom, mais um dia, mais um sábado, que por meio deste programa a gente vai conhecendo um pouco da caminhada da nossa paróquia e também acolhendo um pouquinho da Palavra de Deus que nos ilumina, nos fortalece na caminhada da fé. Por isso vamos acolher o anúncio do Evangelho de Jesus para este 12º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, a você
querido irmão, querida irmã que acompanha este programa. Hoje nós estamos acolhendo esta passagem do capítulo 4 do Evangelho de Marcos, nesse domingo, no qual aqui nós vamos encontrar um aspecto interessante, um aspecto que vai estar bem dentro do dinamismo da missão e da evangelização da igreja. Aqui nós vamos encontrar Jesus junto com os seus discípulos dentro de uma barca. É claro, a barca ela sempre tem a imagem e o simbolismo da igreja. Por isso, quando Marcos apresenta este evangelho, depois ele servirá mais tarde para ser esse sinal, esse simbolismo. Esta mesma comunidade de discípulos que agora enfrenta essas tempestades será depois a igreja que também enfrentará as tempestades da missão, da evangelização, do anúncio da palavra. Por isso, quando Jesus faz a pergunta, ainda não tendes fé, Jesus hoje ainda continua fazendo a mesma pergunta à igreja nos dias de hoje. Nós não temos fé? Porque, é claro, somos esta igreja dentro desta grande barca hoje, em meio a tantos os desafios, a tantas tempestades. Por isso é necessário que cada um de nós, como igreja, possamos sempre alimentar, fortalecer a nossa fé, para que assim a gente possa continuar remando, continuar navegando para que assim o anúncio da palavra chegue a tantos corações. Por isso, querido irmão, querida irmã, é bonito quando, ao mesmo tempo, Jesus, ao fazer essa pergunta, mas ele percebe que nos discípulos precisa esta força da palavra, esta força da fé para continuar anunciando a palavra. É claro, hoje também nós temos os nossos desafios, Estamos aí nesses tempos difíceis, quantas tempestades já não enfrentamos e quantas tempestades não virão para a gente também poder aprender a enfrentar, a poder superar, poder realmente fazer com que, com a força da palavra e a força do Espírito, possamos enfrentar todos os ventos fortes que muitas vezes querem nos derrubar na missão, querem nos derrubar e nos tirar do caminho e do propósito que Deus quer para todos nós como igreja. Portanto, ser sábio, nunca achar que porque somos seguidores, somos filhos deste bom Deus, somos discípulos de Jesus, achar que nunca vamos enfrentar tempestades, ventos contrários que muitas vezes querem nos derrubar. Devemos aprender. Olha, a partir deste domingo, os outros domingos seguintes vai apresentar Jesus que vai ensinando a comunidade a enfrentar as diversas realidades da vida. Hoje é apresentado esse desafio dos elementos naturais a partir da tempestade, da chuva, dos ventos, Um simbolismo para lembrar que os ventos e as tempestades estão presentes na nossa vida. Portanto, sermos sábios para poder a gente perceber que vamos ter sempre os ventos contrários que irão querer nos afundar ou querer nos distanciar de Deus, mas perseverar. Por isso Jesus faz a pergunta também a cada um de nós hoje. Não tendes fé? Onde está a fé de cada um? Jesus pergunta, onde está a nossa fé hoje, Portanto, olharmos para o nosso interior, olharmos para o nosso coração e poder realmente fortalecer esta fé para quando vier os ventos contrários, querer afundar a barca da vida, da família, da sociedade, a gente poder sempre ter este Cristo que é capaz de nos fortalecer para a gente superar todos esses males, Portanto, como este Evangelho serviu para que as primeiras comunidades cristãs pudessem entender que nesta igreja, que é a grande barca de Cristo, encontrasse nele a força para vencer as tempestades que queriam derrubar a igreja naquele período, que também hoje nós possamos perceber que precisamos desta força do Cristo para que quando vierem as tempestades e os ventos que queiram derrubar, destruir a igreja hoje, nós possamos continuar firmes, confiando e confirmando nossa fé em Jesus Cristo.
algo que é bem importante, né, para os dias de hoje. Como é bonito, né, este tempo tão difícil que estamos enfrentando, mas a gente ainda encontra tanta fé nas pessoas. Diante de tantos decretos dos governos para controlar a pandemia, ora as nossas igrejas estão fechadas, ora estão abertas, ora podem estar à presença dos fiéis, ora não podem. E mesmo assim, os nossos fiéis, o nosso povo continua perseverante. Isto é bonito, isto mostra que a gente é capaz de vencer esta tempestade que estamos enfrentando agora. Somos capazes de superar estes ventos, né, desta pandemia que quer realmente derrubar, nos levar ao sofrimento, mas diante de tudo isso a gente continua perseverante, confiantes num Deus que nos pergunta se temos fé, mas não para nos julgar nem nos condenar, mas para que ao olharmos para a nossa caminhada de fé, possamos cada vez mais fortalecê-la e assim vencer as tempestades da vida. Por isso, a você, querido irmão, querida irmã que nos acompanha, que seja sábio, né, possa realmente superar tudo aquilo que queira lhe afastar deste Deus que é sempre calmaria e bonança em meio às tempestades da vida. Um bom domingo para que assim, pela a graça do Senhor e a proteção da Virgem Mãe do Carmelo, possamos sempre responder com nossa fé a este Deus que nos acompanha sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado, Padre Adjaildo, pelas suas belas palavras. Que bela reflexão, né, Padre Jefferson? Verdade, nos ajuda a vivenciar bem o domingo, o dia do Senhor. É verdade. Muito obrigada. E agora nós vamos aos avisos da semana. Muito bem, meus irmãos e irmãs, estamos no quadro Agenda da Semana. No último dia 17, o governo do estado de Pernambuco flexibilizou os horários em alguns setores da sociedade, inclusive as atividades religiosas. E por isso, a partir do dia 21, teremos os horários normais da nossa paróquia. Então, de 21 a 24, teremos a festa de São João Batista na comunidade de Serra Velha. Temos todos os dias às 7h30 a Santa Missa e também no dia 24, assim encerrando a festa do padroeiro de Serra Velha. Também, quarta-feira, teremos a Santa Missa lá na comunidade de Santo Afonso às 7h30 da noite. Aqui na Matriz, 7 horas a adoração ao Santíssimo e 7h30 a Santa Missa. Sábado, voltaremos aos horários normais, 5h30 da tarde, aqui na Igreja Matriz do Monte Carmelo, e também de 7h30 da noite na comunidade de Santa Terezinha. E domingo, teremos os horários normais das celebrações. 7 horas aqui na Matriz, 7h30 na comunidade Mãe Rainha, 10 horas na comunidade do Saguim, São José, à tarde na comunidade do Riachão e também da comunidade Jesus Misericordioso. E à noite, 7h30 da noite aqui na Igreja Matriz. Tudo isso porque a partir do dia 21, as atividades podem funcionar até às 22 horas durante a semana e nos finais de semana até às 21 horas. Então que bom, graças a Deus nós podemos celebrar juntos a Santa Eucaristia e os outros sacramentos. Lembrando que aos sábados pela manhã também temos as confissões e à noite o programa A Voz do Carmelo. Então vamos acompanhando as redes sociais, ficarmos por dentro de tudo que acontece em nossa paróquia. Muito bem, estamos encerrando, concluindo o nosso programa A Voz do Carmelo deste final de semana e queremos agradecer, né, Dreise, a todos aqueles que todos os sábados estão conosco, assistindo, estão compartilhando, estão divulgando, refletindo. Então eu reforço o convite, compartilhe. Compartilhar todas as pessoas que você conhece. Lá nos grupos do WhatsApp, não tem? Copia o link lá no YouTube, joga lá nos grupos. Mundo. Isso mesmo, para que muitas mais pessoas possam
ver, assistir, participar, rezar Isso. e refletir a palavra de Deus. Verdade, conhecer o nosso programa e também a realidade, né, da nossa paróquia. Justamente, por isso que temos o quadro Fragmentos do Carmelo. Isso mesmo. É uma forma de conhecermos os fragmentos que formam o todo da nossa paróquia do Monte Carmelo. Então, queremos agradecer e desde já espero você não próxima semana, tá certo? No programa A Voz do Carmelo, mas sim na live que vamos realizar Arraiá do Seu Vigário, que é de hoje a 8. Maravilhoso! Agora, no programa A Voz do Carmelo, será de hoje a 15. Isso. Então, próxima semana, não perca o Arraiá de Seu Vigário a partir das 8 horas da noite. Vamos dançar um forrozinho, né? Mas também colaborar. É uma live solidária. Deixa aqui sua contribuição. Isso. Durante a semana, também durante a live, 1 quilo de alimento para ajudar tantas famílias que necessitam. Então, até lá. Até lá, pessoal. Muito obrigada. E agora vamos receber a bênção final. Que bom, concluindo este nosso programa Voz do Carmelo, vamos agora acolher a bênção para todos vocês que nos acompanham, para toda a nossa paróquia, nossas famílias, neste domingo, no qual o Senhor nos fala e pede que fortalecemos nossa fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria e a proteção de São José, desça sobre todos nós a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.